Pai amado, Pai querido, já louvamos e agradecemos a Ti por essa oportunidade ao qual o Senhor nos entregou, de mais uma vez estarmos unidos na Tua presença, glorificando e exaltando o Seu santo nome. Pai amado, Pai querido, nesta noite Te pedimos que o Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, venha estar nos ungindo para ouvir, para receber e para ministrar também a Tua palavra. Que o Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, possa abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para termos discernimento da Tua palavra. Que o Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, possa estar guardando também as nossas vidas, guardando o nosso lar, guardando a nossa família, trazendo livramento para aqueles que verdadeiramente ainda não te encontraram, mas que o Senhor ao tempo todo está guardando. Pai amado, Pai querido, já te agradecemos e entregamos esta noite a Ti, assim como as nossas vidas está em Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor possa nos conduzir nessa noite, levando toda a tristeza, toda a angústia, levando tudo aquilo que não provém de Ti, pois o Senhor já levou na cruz tudo aquilo que era contrário a nós. E que nós não venhamos estar fazendo parte com o ladrão da nossa alma. Lançamos todo o medo, Pai, na cruz em nome de Jesus, pois a Tua palavra diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Ti. Então nós não recebemos espírito de medo, mas recebemos espírito de trepidez, de ousadia e de moderação, como diz a Tua palavra, Pai. Nós tomamos posse daquilo que é do reino de Deus e não daquilo que faz com que a gente venha buscar retroceder, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, Pai. Todo impedimento que venha caindo por terra, Pai, que todo o laço do inimigo que foi feito esta noite, que caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor venha trazendo aqueles que necessitam e que querem ouvir uma palavra. Pessoas que verdadeiramente entenderam e entregaram a vida a Jesus. Entregaram o seu tempo também para que o Senhor possa fazer a sua vontade, para que o Senhor possa liderar, para que o Senhor possa governar através do Espírito Santo as nossas vidas, Pai. É o que Te pedimos nessa noite. Que o Senhor venha ungir a nossa mente, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que é o nosso entendimento, que nossa alma esteja preparada, que nós venhamos deixar todas as preocupações, Pai, na cruz agora, em nome de Jesus. Estarmos atentos à Tua palavra, pois a palavra do Senhor diz: e conhecedes a verdade, e a verdade vos libertará. Eu já te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E já te entrego esta live, já te entrego essa noite, para que seja feita a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, que nos uniu e nos capacitou para fazermos a boa, perfeita e agradável vontade dele. A palavra de Deus vai nos trazer algo interessante. No livro de Apocalipse, no seu capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Aleluia! A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Amado irmão, aqui o apóstolo João, ele, após ter uma visão, no seu capítulo 1, João tem uma visão. E que visão é essa? A visão do reino. João, após ter a visão do reino, ele começa a receber uma mensagem para a igreja. Lembrando, João está preso. João está preso, mas Deus não deixou de falar com ele. E o que isso pode trazer para as nossas vidas? Que Deus, Ele fala com você em qualquer lugar.
Muitas das vezes a gente está, aleluia, nos direcionando para determinados lugares, para que Deus possa falar. Como se nós, aleluia, não tivéssemos uma verdadeira comunhão. Porque se Deus ele só fala naquele determinado lugar, é porque Deus ele não fala com você no seu secreto. Se nós estivermos esperando um determinado ambiente para Deus falar, nós estamos dizendo ao Espírito Santo que está dentro de nós, de que Ele só habita naquele momento e naquela hora. E nós vamos estar carregando, ao invés da verdade, que é a palavra de Deus, a mentira em nossas mentes. Porque o inimigo, ele é rápido em colocar mentiras na nossa mente. E assim que nós somos setados na mente, aquela mentira chega até o nosso coração. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que Deus só se revela no momento que elas estão no culto. E se esquecem que o inicial, o processo inicial ali é desde quando você acorda. Você acorda, já tem um altar levantado para Deus, porque o seu quarto é um altar. A sua cama é um altar. Você não deixou de ser homem e mulher de Deus, aleluia, na sua casa. Não deixou de ser homem e mulher de Deus na hora que você acorda. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos acompanha durante todo o nosso dia. É verdade, irmãos, que nós temos uma vida corrida. É verdade mesmo. Nós temos um dia a dia corrido, mas o Espírito Santo ele continua dentro de nós, habitando em nós, querendo trazer instruções no trabalho, querendo fazer com que você venha ter uma visão de como melhorar o seu ambiente de trabalho. Mas muitas das vezes nós não damos ouvidos. Nós fazemos isso aqui porque pensamos que Deus só vai falar em determinados ambientes. Quando na verdade Deus está dizendo, eu estou te instruindo desde a hora que você acorda. Deus ele está dentro de nós. E a palavra vai dizer que ele está vivo. E nós temos o Espírito Santo que ele é uma pessoa. Imagine uma pessoa que passa a semana toda dentro de nós. E que nós verdadeiramente olhamos para ele e não queremos uma comunicação. Como é que deve estar essa relação? É essa relação que Deus está trazendo aos olhos de muito, que entende que o poder de Deus, que a glória de Deus só se manifesta em um ambiente de culto. E na verdade isso é uma mentira, aleluia. Porque você já recebeu um pedaço da glória de Deus dentro de você. Amado, você já recebeu um pedaço da glória de Deus. O Espírito Santo está em você. E se o Espírito Santo está em você, aleluia, já está tendo manifestação da glória e do poder de Deus. É por isso que a palavra diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em minha presença, eu me farei presente. Por quê? Porque ali já tem um ato de congregação. Porque congregar é reunir-se. E reunir é em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Se você decidir, aleluia, sair para um lugar com a sua família e decidir fazer um culto nesse lugar, Deus, ele vai receber ou não? O que nos falta verdadeiramente é uma maturidade espiritual. O que muitas pessoas não estão, aleluia, recebendo muitas das vezes nas suas denominações, por medo de perder a ovelha. Mas a ovelha não é de Jesus. Mas quantas das vezes o homem quer colocar o que é de Deus debaixo do seu braço? Ele quer ordenar, ele quer mandar, ele quer colocar sobre o seu jugo. E a Bíblia vai dizer, não se colocais sob jugo de escravidão. E muitas das vezes as pessoas já estão escravas. Porque se você faz um convite para alguns irmãos para falar, vamos ali em determinado lugar que vai ter um culto, ela diz, não vou não. Ou então ela diz, eu vou perguntar ao meu pastor. Mas você não é livre em Cristo. Você não tem liberdade, não recebeu a liberdade em Cristo. Por que não pergunta a Jesus se Ele quer que você vá? Muitas das vezes nós já estamos em ações religiosas. É porque tem um culto no sábado, numa quarta, no domingo. Nós botamos em nosso coração
que vamos e determinamos, e sem percebermos estamos praticando ações religiosas. E nem perguntamos a Deus: Deus, hoje é dia de ir? Se Ele é o dono do lugar, se o culto é para Ele, por que não perguntar a Ele: Senhor, é para eu ir hoje? É a sua vontade? O Senhor tem algo que eu faça? O Senhor quer que eu faça outra coisa? O Senhor tem outro lugar para que eu vá? Esse tem sido o Evangelho, amados irmãos. O Evangelho onde o homem não busca um verdadeiro relacionamento com Deus. Esse é o Evangelho, amadas irmãs, onde o homem não tem buscado a face de Jesus. Porque buscar a face de Jesus requer renúncia. E muitos não querem renunciar. Renunciar o seu eu. Renunciar o seu querer. Renunciar. A palavra de hoje é renunciar. João renunciou tanto a ponto de estar em uma prisão. Aleluia. E Deus não abandonou ele. E a palavra vai dizer: pode tua mãe te abandonar, pode teu pai, tua mãe te abandonar, todavia eu não te abandonarei. Aleluia. Nós temos que temer esse Deus dizer que vai nos abandonar. Porque Davi disse: aleluia, não retira de mim o teu Santo Espírito. Pode pessoas te abandonar na sua caminhada. Quem não pode te abandonar é Deus. Nós precisamos ter essa certeza todos os dias de que Deus está conosco. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus é na minha vida, quem será contra mim? Pode se levantar Golias, mas Deus é na minha vida. Nós temos que ter essa certeza, irmão, que Deus é na nossa vida. Mas como vamos ter essa certeza se nós não temos comunhão? Como vamos ter essa certeza se eu carrego muitas dúvidas? Como vamos ter essa certeza se verdadeiramente eu não quero abrir espaço para Ele governar a minha vida? As pessoas até estão entregando a sua vida a Jesus, mas não permitem que Ele exerça governo. Muitas pessoas querem o Jesus da vitória, mas muitas pessoas, aleluia, desconhecem o Jesus que diz não. Porque Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. E muitas das vezes esquecemos que o mesmo Deus que diz sim é o mesmo Deus que diz não. Amado e amada, se você tem um pai ou uma mãe, toda vez que você para pedir algo a um deles, ele vai lhe dizer não, como também ele vai lhe dizer sim. Assim também é o nosso Deus, Ele é Pai, e um Pai zeloso. Ele não vai te dar aquilo que vai lhe prejudicar. Ele não vai lhe dar algo que vai matar a sua fé. Então Deus, Ele só dá aquilo verdadeiramente que você pode suportar, e aquilo de acordo com a vontade dEle. O que muitas pessoas não conhecem é o não de Deus. Eu nunca vi um povo que só sabe ouvir sim. Tem gente que, se você para conversar sobre o Evangelho e pergunta: Deus já te disse não? Não. Aí a gente olha assim e fica até assustado, porque Moisés recebeu não. Moisés recebeu não. Davi recebeu não. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Um grande homem de Deus, um homem obediente, e Deus disse: não vai entrar por causa de uma desobediência. Davi, a espada não vai apartar da tua casa. Jesus diz a Deus: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. E ele diz não. Quem somos nós, amados e amadas, para não ouvir o não de Deus? Se o próprio Cristo ouviu o não do Senhor, nós estamos desacostumados, ou nos ensinaram uma comunhão e uma relação com Deus totalmente diferente da palavra. Hoje o que é ensinado, infelizmente, as pessoas, é que Deus só diz sim, mas desde o princípio Ele disse não. Não come desse fruto.
Não faz isso com seu irmão. Domina. O pecado está querendo te dominar, Caim. E assim até os dias de hoje. Ou achamos que somos tão especiais quanto os homens da Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é Deus tratando o homem. E tratando o homem para quê? Para que ele possa permanecer na presença de Deus. E aí hoje nós temos o Espírito Santo e nós achamos que Deus acabou o tratamento, que Deus acabou a exortação, que Deus acabou de tratar o seu povo. Não, amado, eu passei por um processo agora, Deus vai ter calma. Não, Deus, se Ele vê que dentro de você há um espinho que pode fazer com que você não entre no reino de Deus, Ele vai lhe tratar. Deus, Ele é especialista em arrancar espinhos. Deus é especialista em tratar. Ele trata a pessoa para que ele não perca. Ele tem tratado. É um tempo onde Deus está ajustando. Amado, Deus me trouxe aqui essa noite para trazer essa mensagem. As últimas horas do relógio. E como diz a palavra aqui no capítulo 4 de Apocalipse, no seu versículo 1, porque esse capítulo é logo após o tratamento da igreja. Deus começa a tratar a igreja. Deus começa a tratar Pérgamo. Deus começa a tratar Éfeso. Deus começa a tratar Esmirna. Deus começa a tratar as 7 igrejas. E nós estamos na mesma posição que aquelas igrejas. Ou você se acha diferente? Ou você se acha que é um povo diferente, porque desde lá de trás, quando ele levantou Pedro, João, Tiago, havia um povo caminhando como igreja. O povo de hoje se acha mais importante do que o povo que vivia lá atrás sendo repreendido. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Corintos, nós teríamos abandonado a Jesus. Porque Corintos é exortado o tempo todo. Mas aquele povo permaneceu fiel a ponto de Paulo mandar uma segunda carta. Porque quando nós chegamos na presença de Deus, chegamos de forma tortuosa. Ele recebe da forma que você chega, mas não dá para permanecer diante de Deus do jeito que a gente quer. O que muitas pessoas estão se enganando através do seu coração é que Deus, Ele quer que você viva uma novidade de vida, mas não só de forma financeira. Deus, Ele faz a sua vida financeira caminhar, Ele faz a sua família caminhar, Ele faz todas as coisas na sua vida prosperar, porque Ele é galardoador, Ele é abençoador. Mas Deus, Ele quer primeiro que você entre no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, não é Ele te dando somente as coisas, é Ele tratando a sua natureza. Porque se você não tiver uma natureza tratada, você não vai exercer o primeiro nem o segundo mandamento. Porque a palavra de Deus vai dizer no livro de 1 João: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como você pode amar a Deus acima de todas as coisas se você não ama teu irmão a qual você vê? Se você vê seu irmão e você não consegue exercer amor a ele, ao qual você está vendo, como poderás abrir a boca e dizer que ama a Deus que está no céu? Essa é uma grande verdade bíblica, onde as pessoas não estão se atentando aos pequenos detalhes. E Deus, Ele tem pegado verdadeiramente o povo da igreja, assim como Ele pegou as 7 igrejas. E está tratando, porque nós somos a igreja do Cristo vivo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não importa em qual denominação você esteja, você faz parte do corpo de Cristo. Você é a igreja do Deus vivo e Ele vai lhe tratar. Porque a carta direcionada àquelas igrejas fala de localidade. Éfeso é uma localidade. Em Éfeso, as cartas, igrejas, eram direcionadas a localidades, cidades, em países. E nós não estamos verdadeiramente atentos à palavra. Nós só queremos saber de ir para os cultos para dar amém, para receber. Receber culto é lugar de dar. O que as pessoas não estão entendendo, que ir a um culto é prestar adoração a Deus. Todas as vezes que os israelitas
eles iam para o templo, era para adorar, era para dar. E hoje nós estamos invertendo. É como se nós fôssemos para o culto para Deus nos dar. Então nós estamos querendo roubar a glória de Deus, porque ir para o culto, para chegar lá, para eu receber, eu não estou, aleluia, indo para adorar, para entregar, para chegar diante dele, entregar tudo. Nós estamos somente indo para receber. Esse é o tempo que até a adoração está sendo invertida, onde ao invés do homem ir adorar e entregar o tudo a Deus, ele vai para o culto para receber. E se nós vamos para o culto para receber, é porque na verdade, na nossa vida de comunhão com Deus, nós não estamos ouvindo quando Ele está nos entregando. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Elas se direcionam a cultos proféticos para que o profeta fale. E muitas das vezes elas vão lá e acabam recebendo aquilo que o seu coração quer. Como diz a Bíblia em Jeremias 17, no seu capítulo 17, versículo 9, mas enganoso é o coração do que qualquer outra coisa. E as pessoas estão indo direcionadas pelo seu coração porque decidiram ir para o culto receber e não dar. Culto é lugar de entrega e não de receber. Culto é lugar de você sair transformado. Culto é lugar de você sair renovado. Mas não somente nesta terra, mas naquilo que você virou para receber. Você virou cristão para receber o quê? Você disse sim a Jesus para quê? Para receber o reino, para viver o reino, para receber a eternidade. Jesus diz: eu não vim pregar nada sobre este reino, eu vim estabelecer o reino de meu Pai. E qual é o reino que o cristão está achando que vamos viver? É o reino da terra. Nós precisamos tirar o umbigo dessa terra. Nós precisamos tirar os olhos fixos da terra, para nós não ficarmos como o povo. O povo de Israel, ele recebeu a promessa da terra, mas o povo da igreja recebeu céus abertos, recebeu a entrada nos céus, recebeu pedra branca e novo nome. Você recebeu um novo nome porque você é igreja. O povo de Israel recebe uma promessa da terra prometida. E qual é a sua terra prometida? Se a sua terra prometida não faz os seus olhos brilhar, você precisa começar a rever o que está faltando na sua vida com Deus. Muitas pessoas já estão tão abastecidas de tantas coisas, de tantas promessas somente nessa vida, que esqueceu a maior promessa: vida eterna. Vida eterna. Essa é a maior promessa que nós recebemos, vida eterna. E muitos estão desprezando. E, aleluia, é um tempo de despertamento. É um tempo onde Deus está despertando a sua igreja. Como diz em uma das cartas: acorda tu que dormes. Acorda tu que dormes. Quando o Senhor usa o apóstolo Paulo para despertamento, dizendo que nós não deveremos ficar, aleluia, para ser pego de surpresa, como um ladrão, porque o Senhor virá como um ladrão. Como é que um ladrão chega? Chega de mansinho. E o apóstolo faz, aleluia, um alerta que nós devemos ficar alertas para não sermos pegos de surpresa, para não estarmos no sono da indolência, para não deixarmos de estar conectados com o reino de Deus. E muitas pessoas estão no sono da indolência, estão nos atos religiosos, nas práticas religiosas de somente ir para o culto, de ir para a congregação, mas está totalmente desconectado do reino, do que gira à sua volta. Aleluia! Deus está falando esta noite aqui: volta lá. Volta lá ao princípio, onde você andava antenado, onde você andava antenada, você ficava ligada nas coisas espirituais e parou, aleluia, para começar as coisas, para olhar para as coisas carnais. Em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja avivada, avivada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, conectada com o Espírito Santo, porque o Espírito é de Deus. E se o Espírito de Deus está falando, aleluia, aleluia, é como diz a própria palavra: quem tiver ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas.
O Senhor está chamando a atenção para despertamento, para que na sua própria comunhão Deus venha lhe mostrar o que ainda precisa ser ajustado. Nós precisamos parar de terceirizar comunhão. E o que é terceirizar comunhão? É nós, no nosso ambiente de comunhão, não ouvirmos uma resposta de oração. Amado, as pessoas estão orando e não ouvem uma resposta de oração, elas mesmas. As respostas de oração só vêm se alguém me disser, se o profeta, se o pastor, se o apóstolo me disser, se o bispo me disser. Não, você tem o Espírito Santo para ouvir a resposta de Deus da sua própria oração. Se você não estiver ouvindo a resposta, pare para olhar o que está errado. Porque eu, quando oro, o Senhor responde. E por que é diferente com você? Não deve ser. Não aceite isso na sua vida. Deus, ele responde as orações de todos aqueles que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava lendo o livro de Samuel, no seu capítulo 1, no livro de 1 Samuel, aleluia. Na verdade, e aí algo interessante, quando os 2 filhos de Eli pecam contra Deus, e Eli deixa de repreender os filhos, acontece algo interessante. Deus diz que a partir daquele momento Ele vai dar atenção àquele que dá atenção a Ele. E isso é uma forma de tratamento desde o princípio. Quando Deus se entristeceu ao formar um homem em Gênesis, e passa o dilúvio e o homem continua perverso, e Deus continua tratando, e a gente acha que estamos num tempo onde nós não deveremos ser tratados. Amado, imagine o amado irmão Noé recebe uma promessa de Deus e ele vai fazer uma arca que passa anos construindo, e aquele cara pregando o evangelho e ninguém se converte, se coloca no lugar de Noé. Imagine somente Noé pregando o evangelho, era só um homem pregando uma coisa totalmente diferente. Enquanto todo mundo estava dizendo, tá vendo, naquele lugar é assim, é a mesma coisa daqui. Enquanto as pessoas estão olhando e vendo a normalidade das coisas erradas, Noé está dizendo, não, sai debaixo disso aí, não fica nisso aí, não anda dessa mesma forma, vem para esse lado, aqui você vai entrar na arca. O povo dizia, não. A Bíblia vai dizer que aquele povo se dava em casamento. A Bíblia vai dizer que aquele povo se entregava a todo tipo de pecado. E nós já estamos vendo isso. Porque os tempos de Noé já está aqui. É que nós não queremos verdadeiramente acreditar que Jesus já está às portas. Nós não queremos aceitar, porque temos muitos planos, muitos projetos. Mas o verdadeiro projeto foi você entregar a sua vida a Ele. Porque Ele é o dono. Se Ele não quiser, nem acordamos. E Ele é tão misericordioso que além de Ele permitir você e eu acordarmos, Ele ainda diz, olha, além de eu permitir vocês acordar, ainda dou vida eterna, que vocês nem merecem. Amado, se a gente for olhar a nossa vida, meu amado, minha amada, se a gente for olhar a nossa vida, nós não merecemos nada verdadeiramente. Todos os dias há uma ação pecaminosa, há uma ação perversa querendo dominar a nossa mente e o nosso coração. Tem alguém que a gente vai querer não perdoar no dia, alguém que pisa ao nosso pé. Tem alguém que a gente vai querer tratar mal. Tem alguém que a gente vai querer se embirrar, se entristecer. Somos nós. E Deus já sabia disso. É por isso que Ele entregou o seu Filho. E nos deixou de herança. A primeira herança de Deus para os filhos é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós recebemos um grande presente de Deus, que é o Santo Espírito de Deus. E que habita em nós. E muitos, por não discernirem, aleluia, por não discernir as coisas espirituais, estão blasfemando contra o Espírito. Já tem irmãos que, sem perceber, não entendeu que Jesus disse que aquele que blasfema contra o Espírito não, aleluia, não vai ter perdão nem nesta vida nem na outra vida. Se você vê Deus usando alguém em mistério, deixa lá. Nós não podemos nos meter nas coisas espirituais para não fazermos igual os religiosos, que ao tempo todo estava vendo ali Deus fazendo a obra por intermédio de Jesus, e ele dizia, isso não é de Deus não.
Isso é de Beelzebu. Se você não entende as coisas de Deus, é melhor ficar calado para não pecar contra o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando peca contra o Espírito Santo, é o único pecado que não tem perdão. Eu aprendi a me calar. Eu aprendi a ir nos lugares e ver a manifestação do poder de Deus e ficar calado. E pedir a Deus discernimento de espírito para saber se aquilo é de Deus ou não. E ficar atento com os olhos de Jesus, mas não julgando, irmão. Nós temos que estar ligados nas ciladas do diabo, nas astutas ciladas do diabo, porque ele quer isso, que nós venhamos perder a salvação. E quando blasfema contra o Espírito Santo, e que muitas vezes não é nem apregoado nas igrejas, não é ministrado as verdades espirituais, verdade que verdadeiramente vai te levar à condenação eterna. Isso não é ministrado, isso é importante, mas não é importante para aqueles que estão pregando, porque hoje o povo só quer carro, quer casa, quer só a vida transformada exteriormente, mas Deus está dizendo, não, eu quero vocês internamente transformados, renovados, restaurados na alma. O que o povo não está entendendo, que Jesus vem para restaurar a nossa alma. Jesus vem para restaurar a nossa vida. E para a restauração de vida, primeiro é internamente. Mas se nós não permitirmos que Ele trabalhe em nossas vidas, entregando o governo para que Ele atue nas áreas da família, na área da saúde, em todos os aspectos, você vai ter uma meia vida com Deus. E aí ele diz, em uma das cartas da igreja, ele diz, não seja morno, para que eu não lhe vomite. Ele diz, não seja meio termo. Porque ele está dizendo, não fique em cima do muro. Porque do lado de cá estão salvos. E em cima do muro, quem está em cima do muro não está do lado dos salvos. E tem muita gente hoje em cima do muro. Não quer passar para o lado de Jesus verdadeiramente por vergonha. Vergonha da família, vergonha do esposo, vergonha da esposa, vergonha dos amigos. Muita gente já entendeu que Jesus já falou no seu íntimo, mas se endurece. E a palavra de Deus diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E muita gente está endurecendo o coração. É por isso que na outra carta ele diz, eis que tua porta e bato, se abrir, sairei com ele, ele comigo. Veja se não é um tempo de tratamento de Deus. O povo se endurecendo e Deus querendo tratar. Pessoas que estão em cima do muro e Deus querendo colocar do lado dos salvos. É o tempo ou não é do tratamento da igreja? Se você for pegar cada carta daquela e você for olhar, aleluia, você que tem irmãos e irmãs em Cristo, você vai ver que esse comportamento está entranhado na igreja deste tempo. Aleluia, e o povo não está percebendo. Só que tem um grande detalhe. O detalhe é que quando acaba o tempo de tratamento, a trombeta vai soar. Deus está, aleluia, sendo misericordioso ainda, tratando muitos, para que possa adentrar no reino de Deus. Mas Ele já me falou, aleluia, meu filho, quando acabar o tempo de tratamento, eu vou colher a minha igreja. Quando acabar esse tempo que eu estabeleci de tratamento, eu vou arrebatar a minha igreja. E quem tiver na posição vai. Aleluia. A Bíblia vai nos trazer as 10 virgens. 5 estavam prontas e 5 ficaram. E quando ficaram, disseram, Jesus, não dá para eu entrar nessa porta aí não. Ele disse, não, agora eu já fechei a porta. E é o que muitas pessoas não estão entendendo. Quando fechar a porta já foi. Porque hoje você entra no reino de Deus através do sangue de Jesus. Mas quando a igreja for arrebatada, os crentes chatos, esses crentes que pegam no pé, esses crentes que só falam de conserto, esses crentes que só falam da vida diferente, quando eles não estiverem mais aqui, que falta pouco tempo, você vai ter que agora dar o seu sangue. Porque quem quiser entrar no reino de Deus vai ter que confessar Jesus no meio da tribulação. E dentro da tribulação não vai poder negar o nome de Jesus. E vai ter que pagar com a sua própria vida. E esse tempo já está logo ali na frente. E por mais que a gente pregue, parece uma mentira.
mas a porta dos céus para o arrebatamento já está se abrindo. E quando ele abrir, ela também vai fechar em um piscar de olho. Porque no capítulo 4 diz que João foi arrebatado. Porque a palavra de Deus vai dizer: suba cá, suba para cá. Subir para cá, no capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver Jesus falando com João e ele recebendo as primeiras instruções. Ele recebe as primeiras instruções e recebe as instruções de exortação para as igrejas. E quando chega no capítulo 4, depois de exortar as igrejas, depois de consertar a igreja dele, que foi constituída com o sangue dele, aleluia, por isso que ele diz: se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando ele acaba de tratar o que é dele, ele diz: agora que vocês estão limpos, agora que eu limpei as vestes, porque tratamento e exaltação é limpeza de vestes. Pecados ocultos, pecados guardados, idolatrias a pastores, a bispos, a apóstolos, idolatria às denominações, que muitos já estão carregando há muito tempo. É o tempo de limpeza de vestes. E ele está limpando as vestes. O que mais se fala dentro do tratamento das igrejas é sobre idolatria e sobre a desobediência. Que muitos não estão, aleluia, entendendo que a desobediência tira o reino de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer: os desobedientes não herdarão o reino de Deus. E muitas pessoas ouvem a voz, endurecem o coração e sabem que é o Espírito Santo falando. Como é que vai adentrar no reino se está desobedecendo? Se a palavra de Deus diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e endureceres o teu coração. E aí nós fazemos o que? Ouvimos e endurecemos e desobedecemos. E ao desobedecer, qual é o caminho que nós estamos levando para a nossa vida cristã? Qual foi o caminho que Adão e Eva escolheram na desobediência? Ser retirado da presença. E o ser retirado da presença aqui no livro de Apocalipse é ficar para a tribulação. É não subir e participar do banquete. Aleluia! E que muitas pessoas não entendem é que depois disso aqui, depois do capítulo 4, já é tribulação. Já é 7 selos, já é 7 trombetas, já é 7 cálices. Se você for olhar do capítulo 4 até praticamente o capítulo 19, é somente porrada. E Deus não nos preparou para um tempo, aleluia, de tribulação. Deus, ele entregou o Filho para que nós recebêssemos de Jesus o seu Espírito, e daí nós subíssemos com ele, porque ele disse: eu irei para preparar morada, porque nós éramos desabrigados, nós não tínhamos morada, e ele diz: eu vou até o céu preparar a morada para vocês. E aí ele vai preparar a morada para nos levar, aleluia. E ele está dizendo: é um tempo de ajuste. Meu amado, não dá tempo de ser tratado lá em cima, não. É o tempo de ser tratado aqui. Céu já é arrebatamento. Céu já é banquete. Céu já é ceia com Jesus. E a gente está pensando que não, quando chegar na hora, ele vai me tratar. Quando chegar, que hora? A hora é hoje. A decisão de ser alguém transformado por Jesus e pelo Espírito Santo é hoje. E nós estamos achando que vai ser amanhã, depois de amanhã. Não. Comece a abrir seu coração hoje. Comece a dar oportunidade a Jesus para te transformar hoje. Comece a dizer que você não aceita o pecado agindo sobre a sua vida. Sabe, irmão, eu jogo bola dia de sábado. E quem joga bola sabe, quem assiste futebol sabe que durante aquela prática ali, os ânimos, né? Eles se agitam. E quando eu saio dali, eu falo: Senhor, eu não quero. Eu sei que é da prática competitiva, mas eu fico brigando comigo mesmo. Por quê? Eu entendo que aquilo ali não é do Pai. E se não é do Pai, eu não devo aceitar. E as pessoas estão aceitando comportamentos que sabem que não parecem com o de Jesus. Se você é temperamental demais, minha irmã, comece a pedir domínio próprio.
Se você se ira facilmente, só anda nervosa, isso não vai fazer nem bem para a sua saúde em primeiro lugar. E em segundo lugar, vai suscitar algo sobre a sua vida, porque aquele que anda irado e deixa a ira se pôr ao sol, o que vai acontecer? Você vai estar criando um muro de inimizade na sua vida. No meio da sua família, dos seus relacionamentos, no seu trabalho, vai ser alguém que vai andar igual a Noemi, amargurada. Repare que tem pessoas que chegam do nosso lado e nada tá bom. Tudo tá triste, tudo tá amargo, tudo tá sem vida, tudo tá, aleluia, parece que tá cheio de sal. Você é a luz do mundo e sal da terra. E a luz do mundo e sal da terra é o sal que dá gosto, não é o sal que salga. Aleluia. E nós não devemos aceitar. Não aceite aquilo que é um pacote de Satanás para a sua vida. Não aceite mentira, não aceite fofoca, não aceite contenda, divisão. Não aceite nada disso em sua vida. A cruz, ele levou tudo que é contrário a nós. Na cruz ele levou o que é contrário a nós. E você tem autoridade do nome de Jesus para dizer: eu não te aceito, ansiedade. Eu lanço você na cruz em nome de Jesus. Porque ele levou tudo que é contrário a mim. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Olha um antídoto aí. Ao invés de o crente tratar a sua ansiedade com a palavra que é a verdade, que liberta e que cura, ele vai para o psicólogo. O psicólogo tomou o lugar de Jesus. O psicólogo agora, ele que entende das ciências mentais e não Jesus. Ele sendo ele sábio desde o princípio. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a sabedoria. E nós deixamos de aplicar a verdade em nossas próprias vidas e aceitamos a mentira. É por isso que tem crente que gasta uma boa parte do seu salário com remédio. Por quê? Porque gasta tanto com remédio? Porque a verdade não convence mais. Se a verdade não está te convencendo que Jesus te cura, é porque você não está praticando. A Bíblia vai dizer: ele levou sobre si todas as enfermidades. Pratique isso até você ver. Se uma dor de cabeça vir sobre a sua vida, pratique, diga: eu não aceito, em nome de Jesus eu não aceito. Muitas das vezes a gente, ao invés de recorrer aos médicos dos médicos, a gente vai recorrer ao médico para nos entupir de remédio. E que aquela dor de cabeça passa hoje, mas amanhã volta. Eu conheço uma mulher do fluxo de sangue que ela sofria por 12 anos e no dia que ela bateu o pé e disse: eu vou procurar o médico dos médicos, aquela doença foi embora e não voltou mais. E a decisão é nossa, irmão. Jesus não vai pegar mais ninguém pelo braço. Ele disse: eu já coloquei, eu estou no trono, esperando que vocês coloquem o inimigo de vocês debaixo dos pés. Como é que a palavra de Deus vai dizer que Jesus está esperando que nós colocamos os nossos inimigos debaixo dos vossos pés? E quais são os nossos inimigos? Enfermidade é inimiga da sua vida? Enfermidade é inimiga da sua vida? Sim. Ela vem para destruir. Quem é o inimigo? Aí a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Efésios 6:10 vai dizer que nós devemos nos revestir com as armaduras de Deus para resistir ao dia bom e ao dia mau. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo? Que o dia bom e o dia mau vai chegar. Mas quando ele chegar, esteja revestido com a mente de Cristo, com o capacete da salvação, para que as setas não setem a sua mente. Se revista da couraça, porque depois que ela chega à sua mente, ela vai descer para o seu coração. Se revista do escudo, da espada, com a sandália do evangelho, com o cinto, que é a verdade. Porque ele está trazendo as armaduras de Deus. Porque quando você confessa a verdade, você se reveste de fé e está usando contra aquele inimigo que está querendo assolar uma área da sua vida, a espada, que é a palavra de Deus. E o crente não está praticando a palavra. Mal lê a palavra, quem dirá se praticar como verdade. E aí o inimigo sabe que você desconhece da verdade. E uma vez que eu desconheço dessas verdades aqui que está sobre a minha mão, uma vez que eu desconheço isso aqui, fica fácil ele me bater. Tem muita gente tomando surra do diabo porque verdadeiramente aceitou a Jesus e sentou em um banco da igreja. Deus não lhe chamou para sentar no banco. Deus lhe chamou para ir fazer a vontade dele e de pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós somos chamados. E não somos chamados para um banquinho, não. Se você recebeu isso, hoje eu estou dizendo a você: você não foi chamado para um banco.
O banco foi você que quis se assentar. Porque o que tem de gente precisando ouvir uma palavra, precisando de uma oração, precisando ser aconselhada da parte de Deus, não falta. O que tem de pessoas precisando de instruções, de mulheres e de homens de Deus, tem um monte de pessoas. Mas onde é que está os cristãos? Sentados no banco, esperando Jesus fazer por eles. Mas Ele quer que você também faça por Ele. Faça a vontade dEle. Fazer o ID. Será que nós queremos verdadeiramente nos desprender de nós mesmos para fazer o ID de papai? Ou será que sentar num banquinho ali e só receber, não vim só para receber? Tem pessoas até que quando recebem uma oportunidade na igreja para poder louvar, para poder orar, para poder agradecer, diz, não, deixa eu ficar no meu lugar. As pessoas estão assim, irmã, no comodismo. E do comodismo vem a apostasia, vem a dormência da fé. E quando nós somos pegos na dormência da fé, é aí que o inimigo bate. Porque a apostasia você está dormindo. E aí o apóstolo Paulo disse, não ande dormindo, para que você não seja pega de surpresa. Porque no dia do Senhor Ele vem como um ladrão. Mas Ele vem para o ladrão para os que dormem, não para os que estão conectados e acesos, não para os que estão queimando. Mas, aleluia, Ele não vem nos pegar de surpresa para aqueles que estão verdadeiramente como brasas vivas, aleluia. Para aqueles que estão como aquelas 5 que não deixaram a chama apagar. Porque a chama que está dentro de nós é a do Espírito. Se essa chama apagar, Davi disse, não retira de mim o Santo Espírito. E tem muita gente que está com o Espírito hoje deixando a chama apagar. Porque está em um lugar, aleluia, de morte. E não abre mão daquele lugar de morte. Sabe que sai dali do mesmo jeito que entrou. E está entendendo que Deus não está operando mais naquele lugar, mas por estar acostumado, por estar, aleluia, preso a uma idolatria, aleluia. Não consegue se desvencilhar. Não consegue verdadeiramente abrir os olhos espirituais e dizer, eu não preciso ir para um lugar que eu ouça uma palavra e que eu veja Deus falando comigo e que meu interior fique queimando, aleluia. E mesmo que eu não senti, aleluia, aquele queimou, eu veja que Deus está verdadeiramente falando comigo e que eu sei que eu preciso tomar uma posição na minha vida, aleluia. É o que nós estamos precisando nesse tempo, de um verdadeiro avivamento que só vai existir pela palavra. Só tem avivamento com Bíblia. Não tem avivamento só chegar aqui e contar a história de Silas. Da hora que eu iniciar uma palavra de ministração, se eu for contar a minha história do início ao fim, eu não vou lhe avivar em nada. Eu vou trazer a minha filosofia de vida, eu vou trazer a minha verdade, eu vou falar de mim mesmo. E se eu falo de mim, eu não estou falando de Jesus. Aleluia. Hoje os púlpitos estão cheios de escritores, estão cheios de filósofos que estão pregando as suas verdades e estão deixando a verdade da palavra de lado. É por isso que o povo não se converte a Cristo e se converte a Ele, idolatra Ele, quer viver para Ele e dele. E não, a palavra vai dizer, é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, é de Deus e não do homem. Aleluia. E nós precisamos entender isso rápido. Enquanto Jesus está dando uma oportunidade, enquanto Deus está tratando a sua igreja. E se nós somos igreja, eu digo, Pai, me trata todos os dias. Eu preciso sim que o Senhor tire os espinhos para não furar ninguém. Eu converso com Deus todos os dias, Pai, eu não quero ferir ninguém, eu não quero maltratar ninguém. Quem precisa ser tratado sou eu, todos os dias, para estar aberto aos relacionamentos que o Senhor me enviar. E quantos têm verdadeiramente a coragem de pedir para Deus tratar a si mesmo? E a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Mas nós queremos fazer um exame do próximo, ver a vida do próximo, ver o que o próximo está fazendo ou deixando de fazer. Enquanto Deus está dizendo, eu estou ajustando você, eu estou ajustando a minha igreja, eu estou tratando o meu corpo que eu escolhi, o corpo que eu comprei com meu sangue. E se verdadeiramente você é um filho de Deus, que você venha abrir a porta do teu coração para Deus trabalhar em sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu já te louvo e te agradeço por essa palavra. Eu já te louvo e te agradeço por abrir o nosso entendimento, por nos trazer a clareza através do teu Santo Espírito. Isso, aleluia. Que o Senhor tem, aleluia, alertado.
através dos seus santos homens, santas mulheres de Deus. O Senhor tem aberto os olhos do teu povo em meio à exortação, porque o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama. O Senhor tem chamado a correção mesmo, para que nós verdadeiramente possamos ver a tua face. Muitos não lembram, mas Moisés foi tratado no deserto. E muitos de nós somos tratados sim no deserto para tirar as raízes do Egito. Porque quando o povo passa, aleluia, pelo Mar Vermelho, aleluia, logo em seguida eles já estão querendo voltar para o Egito. Então não adianta ver somente as maravilhas e experimentar as maravilhas. Se não tivermos firmados em Jesus, nós vamos querer voltar atrás, voltar para a mesma prática. Senhor Jesus, nós te pedimos essa noite, firma os nossos pés, Pai. Nós queremos estar no banquete, nós queremos estar na tua presença, nós queremos ceiar contigo aí no céu. Aleluia, essa é a verdadeira ceia, é ceiar aí contigo, é no banquete, é sendo noiva de Cristo, é estar aí no dia do arrebatamento, Pai. Aleluia, e que o Senhor, glória a Deus, aleluia, vem abrir nossos olhos, a nossa mente, Pai, para que nós possamos receber, aleluia, a Tua palavra, que nós possamos perseverar, que nós possamos estar unidos, que nós possamos estar orando uns pelos outros verdadeiramente, que nós possamos entregar esse país, que nós não venhamos ser os causadores de divisão no meio do nosso próprio povo, Pai. Que nós venhamos a ter discernimento de espírito, que nós venhamos ter, aleluia, a clareza da Tua palavra. Porque a tua palavra diz que devemos orar pelos governantes desse país, seja eles quem for, porque querendo o homem ou não, já está sendo preparado o tempo para aquele que vai estar governando no tempo da tribulação. Meu amado e minha amada, nós não podemos fazer nada porque o tempo caminha para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o anticristo seja levantado, para que ele possa ser derrotado, para que Jesus possa reinar por 1000 anos. Você sabia que tem um reino de 1000 anos te esperando? Jesus vai reinar por 1000 anos. E nesse 1000 anos você vai ver o verdadeiro governo com justiça. Não fique esperando que governantes desse tempo venham governar com justiça. Porque é necessário que essas coisas se cumpram, porque é a palavra de Deus. Porque quem vai reinar com justiça é Jesus. A palavra de Deus vai dizer que ele vai reinar com cetro de ferro, com barra de ferro, porque todas as nações estarão debaixo do seu governo. E ali você vai ver a verdadeira justiça de Deus, mas que você possa ver esse reinado ali com o corpo glorificado, que você venha ver esse reinado não tendo que pagar o preço, não dentro da tribulação. Porque se uma vez você aceitou Jesus, que você faça isso valer a pena na sua vida verdadeiramente. Deixa ele arrancar os carrapichos. Não é pastor que vai arrancar seu carrapicho, não é bispo, não é apóstolo, não é a pastora, não. É o próprio Cristo que arrancar as feridas que você deixou entrar na sua alma. Ele quer tratar isso que são os verdadeiros carrapichos. São os maus costumes, são as mazelas. E nessa noite, Pai, nós te pedimos que venha o Senhor, através do Teu Santo Espírito, mostrar aquilo que a gente não consegue ver, para que nós possamos permitir que o Senhor trate cada área da nossa vida, Pai. Que o Senhor venha tratar a nossa vida espiritual, que o Senhor venha tratar a nossa vida material, nossa vida financeira, a nossa saúde, a família, os negócios, nossa vida sentimental. Que o Senhor trate todas as áreas da nossa vida, Pai, porque entregamos a vida ao Senhor e nós não vamos tomar de volta, para que o Senhor também exerça governo sobre essas áreas, esses aspectos da nossa vida, Pai. Que o Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, e que dá a cada um segundo as tuas obras, que o Senhor venha, aleluia, que o Senhor venha fazer com que nós venhamos a caminhar segundo a tua justiça. E que nós não sejamos praticantes da nossa própria justiça, que nós venhamos ouvir o Teu Santo Espírito, para que sejamos direcionados através do Espírito Santo, para fazer a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, nós entregamos a semana a Ti, nós entregamos esse dia chamado hoje, para que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu já te louvo e te agradeço. Amém. Louvado e agradecido seja o Seu santo nome. Em nome de Jesus, eu já agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, e que o Senhor Jesus venha operar milagres e maravilhas
não só através das nossas vidas, mas através também dos nossos familiares, dos nossos amigos, que Deus possa usar, aleluia, pessoas à nossa volta, que Deus possa usar a nossa vida e aqueles que estão à nossa volta. Amém? Em nome de Jesus eu já oro e agradeço. Uma boa noite e fica com Deus.